Criar uma rotina para as crianças é essencial. De fato, os horários pré-determinados ajudam a regular o sono e estimulam o desenvolvimento, que permite aos pequenos respeitarem os limites desde cedo. Todos esses fatores também interferem diretamente no relacionamento deles com os pais, que se fortalece pelo fato de os responsáveis acompanharem cada momento da infância. No vídeo de hoje conversamos com a pedagoga e psicopedagoga Camila Gomes, diretamente de Piracicaba, São Paulo. Ela dará dicas sobre como criar uma rotina para o seu filho, para a sua família de maneira fácil e prazerosa. E no final do vídeo tem uma surpresinha para vocês, então assiste até o final que vocês irão gostar. Eu sou Anselmo Santana, bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Anselmo Santana no nosso canal Por Dentro do Assunto. E como sempre, a gente procura trazer um especialista em determinado assunto. E hoje iremos conversar com a Camila Gomes Borgonov, não é isso? Ela que é pedagoga e psicopedagoga, irá falar sobre um assunto bastante importante que é a rotina, né? A rotina dos nossos filhos. Mas vou deixar esse assunto para ela, mas antes de mais nada, eu gostaria que a Camila se apresentasse, né? Para que a gente pudesse conhecê-la melhor. Boa noite, Camila. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu sou professora há mais de 10 anos já, tenho a psicopedagogia e tenho também uma pós-graduação em educação especial, né? Atualmente eu trabalho fazendo acompanhamento pedagógico e psicopedagógico e também leciono uma escola no período da tarde, né? Então é o dia todo trabalhando aí na rotina com as crianças e com as suas famílias. É verdade, eu lembro até que nos nossos primeiros contatos você estava em sala de aula, né? Eu até acho que atrapalhei sua aula para fazer esse Isso, eu convite. estava em sala de aula, em atendimento, né, pedagógico. Aí você me chamou, mas deu certo de combinar aí os horários. Então, pessoal, o nosso assunto de hoje é como organizar uma rotina, né, do seu filho de forma fácil e prazerosa. E a Camila vai nos passar algumas dicas aqui. Que a primeira pergunta é qual a importância, Camila, de se ter uma rotina, né, para as nossas crianças? A rotina ela é importante por quê? Porque a família e a própria criança, né, mesmo sendo pequena, é questão de planejamento, né? A rotina ela traz mais autonomia, ela traz mais segurança para a criança. Então, às vezes a criança quer tá o quadro ali, depois eu vou explicar desse quadro, né? Então ela já sabe o que ela vai fazer, ela já sabe o que vai acontecer no dia dela. Então ela não vai ficar tensa perguntando: "E agora, o que eu vou fazer, mamãe?", né? Normalmente os pequenos ficam. Então, se você tem uma rotina estabelecida, a criança já sabe o que ela vai fazer ao longo do dia, isso deixa ela mais confortável, deixa ela mais calma, tá? Deixa ela mais autônoma, porque ela já sabe o que vai acontecer, ela não vai ficar perguntando a todo momento. Verdade. Então, a primeira coisa é planejamento familiar. A rotina ela vem para você se planejar mesmo com a sua família. A sua família planejando para a criança, na realidade, ali, inserir nesse contexto, porque logo mais a criança vai crescendo e ela vai criando uma rotina, né, que a família vai colocando ali, né, para ela. Então, isso fica de uma maneira mais tranquila, né, nada muito maçante, mas deixa ela mais calma, a gente fala, né? Quando a gente tem rotina, a gente fica mais calmo, porque a gente já sabe tudo que vai acontecer ao longo do nosso dia. Não é pego de surpresa, né? Não pega de surpresa, porque aí que vem o descontrole que a gente fala, né? Até emocional, no caso das crianças pequenas, né? De mudança de rotina do nada, né? Mudou a rotina e a criança fica, poxa, mas eu não ia fazer isso, eu não ia fazer aquilo. Então é bom estabelecer todo dia, hoje você vai fazer isso daqui, aí a criança já fica mais tranquila. Verdade. Camila, o que fazer, né, para criar uma rotina e quando começar? Tem essa questão da idade, não? A rotina é desde a hora que o bebê sai da barriga da mamãe, né? Porque a mamãe vai ter que estabelecer uma rotina para ela mesma, nesse contexto com a criança. E então ela vai inserir essa rotina desde de pequenininho mesmo, horário de mamada, horário de passeio, horário de troca, horário de soneca, né? Então isso vem se organizando desde quando a criança nasce, né? Verdade. Então é muito mais fácil para ela criar essa rotina. Então de estimulação, vou pôr um pouco de bruço, né? Para trabalhar o tronco. Então a gente pode já trabalhar desde quando é bebezinho essa rotina.
Verdade. Porque daí a criança também vai se adequando ao horário de sono, né? Horário do banho é muito importante, né? Ter nessa rotina, principalmente quando é pequenininho, né? Depois eles vão crescendo, mas assim, o principal é as atividades de vida diária, para a criança visualizar aquilo que ela vai fazer. Então, desde pequenininho, com a ajuda dos pais, é possível já introduzir essa rotina na vida da criança, desde quando nasce. Certo. A criança que já anda, né, que já fala, enfim, já anda pela casa, o que a gente deve incluir na rotina dessa criança, por exemplo? Muitos pais ficam perdidos, Então, né? ficam. Então, primeiramente, fazer um quadro de rotina com a criança. Você pode fazer junto com o seu filho. Se é pequenininho, dá para fazer com figuras, com a própria foto da criança se alimentando, né? Tomando banho, brincando, assistindo TV. É muito importante controlar a quantidade de tela que a criança assiste e inserir ali na rotina, é 40 minutos, é 1 hora de manhã, é um pouquinho à noite, né? Procurar não colocar tanto à noite a tela, que é muito estímulo. Mas atividades de vida diária precisam estar na rotina, assim como tarefa de casa, né? Alguma atividade diferenciada. Mesmo para os pequenininhos, às vezes tem ali um momento de leitura, né, um momento de estimulação, é joguinho que nós vamos jogar, nós vamos brincar de alguma coisa. Então, assim, ter sempre ali na rotina esses horários estabelecidos. É claro que não é de maneira nenhuma, assim, maçante. Certo. Tem que ser de uma maneira leve, né, para que faça sentido para a família toda. Inclusive, o que eu ia perguntar, eu tenho uma criança, por exemplo, que não teve rotina antes, sei lá, os seus 3, 4 anos, e a partir de agora eu quero passar essa rotina para ela. Como eu devo chegar para ela e falar, olha, a partir de hoje a gente vai fazer assim, assim, assim e tal? Como você acha que a gente deve chegar para ela? Você vai chegar normalmente para a criança, vai sentar, vai explicar, olha, explicar a importância da rotina, né? Vamos estabelecer uma rotina a partir de agora, vem aqui comigo, né? Vamos criar um quadro da rotina. Se for muito pequeno, aí a opção das figuras, eles pintarem juntos. Eu acho muito legal essa parte de produzir a rotina com a criança. Não vir com aquela totalmente pronta, mas desconstruída para a família construir junto. Então, eu acho muito legal. E aos poucos você vai introduzir nessa rotina, né? Porque quando você não tem rotina e você coloca uma rotina, opa, a criança se assusta um pouco, né? Agora eu tenho horário disso, agora eu tenho horário daquilo. Mas aos poucos você pode ir introduzindo isso na vida deles. Certo. Agora, chegando mais para a questão da educação. Como criar uma rotina de estudos, né, para essa criança, que a gente sabe que tem que ser bastante importante, para que ela já comece a... E precisa, né? A rotina de estudo é fundamental. E começa desde a tarefinha de casa, que tem aí no infantil ou no Fundamental 1, no primeiro aninho. Você precisa ter esse horário de tarefa de casa, né? Com a criança, porque assim ela vai criando esse hábito de estudo, para daqui a pouco chega a semana de prova, né? Assim, daqui a pouco. A hora que ela crescer um pouquinho, segundo ano, já tem semana de prova. Então, se ela já tem esse hábito de estudo, de momento de sentar, focar na tarefinha, ela vai conseguir se concentrar também para fazer aí esse estudo de prova, por exemplo, se preparar para as provas. Né? Então, se ela tem isso desde cedo, fica uma coisa mais leve, com sentido para ela quando ela for crescendo, né? Inclusive, eu vi lá no seu e-book, né? Você tem um e-book no seu Instagram, tem o link lá, em que interessante que se tem um local adequado, né? Tipo um cenário, enfim, tudo aquela coisa arrumadinha. Isso. Interessante. Isso, esse e-book eu fiz em parceria com uma colega querida, Gleice, do Rio de Janeiro. Nós fizemos em parceria esse e-book. É muito bom, muito prático. O ambiente precisa ser tranquilo, calmo, sem barulho. Né? A gente fala organizado, calmo, sem barulho, sem estímulo de tela, né? Sem barulho de televisão. Eu acho que assim a criança se concentra muito mais. Agora, quando tem um ambiente muito cheio de coisa, tira o foco, né? Se o foco é estudar, fazer tarefa de casa, então ela precisa desse ambiente tranquilo. Eu tenho uma criança que vai fazer 5 anos agora em fevereiro, e uma das partes mais complicadas que a gente acha aqui é a questão do horário do sono, né? Que eu acho que muitas famílias acham que esse horário é complicado. Quais dicas você poderia nos passar? A hora do sono é complicada, porque, por exemplo, à noite, se você tem muito estímulo, a criança demora para dormir. Verdade. Né? Então, se fica muito tempo na TV, ou no celular, ou agitada, depois das 8, por exemplo, né?
é difícil você introduzir uma rotina. Então, o indicado seria, né? Se pudesse ser, eu falo, a gente tenta, né? Não ter tanto estímulo à noite. Tomou banho, pôs o pijama, procurar atividades mais tranquilas, como pintura, como jogos, leitura de livro, é muito importante. Muito bom. Estimular, é aí que você já começa a introduzir, estimular o hábito de leitura na criança. Então, todo dia, se você pegar um livrinho e ler, é muito bacana e isso acalma demais a criança, né? E a minha gosta bastante. Abaixando a luz, fazendo aquele clima de sono. Tem gente que eu conheço que coloca música baixinha, né? Então, cada família vai se adaptando a um ritmo. É verdade. Né? Aqui em casa é apagar, da minha casa, por exemplo, apago todas as luzes, cada um vai para sua cama e dormiu. Aqui se torna um pouco mais complicado na medida que eu vou trabalhar, minha esposa também, e minha filha tem que ficar lá na minha mãe. O que ela faz? Se dormir, sei lá, 1 hora, deixa até 3, 4 da tarde. Aí, para dormir à noite é complicado. Nossa, aí não consegue dormir, né? Porque já descansou muito à tarde. É. O sono da tarde, depois de uma certa idade, ele acaba atrapalhando um pouco o sono da noite. Né? Porque a criança tem que estar dormindo aí no máximo até 10 da noite, a gente coloca, né? É difícil na rotina hoje em dia. É verdade. Né? É difícil. Mas até 10 horas é bom estar dormindo, né? Estar indo dormir nesse processo de sono já. Isso. Camila, qual a importância de se ter um tempo para brincadeiras em família, né? Mais especificamente entre pais e filhos, né? E aí, que brincadeiras ou brinquedos você poderia nos indicar? Isso, a brincadeira primeiro tem que estar bem claro para os pais que ela é essencial para o desenvolvimento da criança, né? A criança desenvolve todas as habilidades brincando. Simplesmente de uma brincadeira com brinquedo ou sem brinquedo, né? Brincadeiras livres. Nesse momento, o pai e a mãe precisam estar ciente que é um momento de conexão. O filho e a filha, ele quer brincar com o pai e com a mãe. Eles chamam a gente para brincar, não é verdade? Ai, brinca aqui comigo, nem que seja para chutar uma bola, né? Ou sentar no chão, montar um Lego com a criança. E não precisa ficar 1, 2 horas. Tenha um tempo de qualidade com o seu filho. 20, 30 minutos, 40, mas assim, focado nele mesmo. Então, esse momento de conexão faz toda a diferença para a criança, né? Laços de amizade, de fortalecimento familiar. Então, são nesses momentos que a gente capta tudo isso, né? A criança tem a memória afetiva que a gente fala, esses momentos que elas guardam da infância. Né? Eu tenho esses momentos até hoje, né? De nossa memória afetiva. Então, a criança por aí que ela vai. Então, esses momentos precisam ser privilegiados aí pelo papai e pela mamãe. Eles precisam realmente parar para brincar. Uma brincadeira que tenha conexão, qualquer brincadeira que tenha conexão, eu falo, não tem um brinquedo ideal, não tem uma brincadeira ideal, mas aquela que você se dedique para o seu filho aí, totalmente, sem estímulos em volta, porque às vezes o pai pega o celular e finge que está brincando com o filho, né? Desse jeito. Ai, tô aqui brincando, mas não tá brincando, porque tá no celular. Então, deixa o celular, a TV de lado, e daí você se dedica com o seu filho aí, 20, 30 minutos que for, né? E a gente sabe da rotina das famílias também, né? Isso. Inclusive, eu fiz isso uma vez e a minha filha chegou para mim, pai, esquece o celular e fica mais com a família, pai. Ela gosta muito de brincar. Meu pequeno fala. Ela gosta muito de brincar desliga o celular. Eu escuto ele falando pro meu marido, desliga o celular. Ou para mim mesma, né? Desliga. Então, eles querem esse momento para eles, porque o dia já foi maçante. É assim, e o brincar, ele não pode ser imposto como, vou brincar com meu filho. Não, eu vou brincar com meu filho. Poxa, eu também vou descansar nesse momento, né? Às vezes coloca, vou ficar cansado de brincar. Não, coloque como horário de descanso, de conexão, de prazer dali com o seu filho, com a sua filha. Para ter sentido para todo mundo também. Então, os pais precisam quebrar muitos paradigmas em relação ao brincar. Né? É importante a criança brincar sozinha, mas é importante ela ter um momento com o familiar também. Né? Isso. Que sugestões você daria para aquelas famílias que não têm o costume, né, de ter essa rotina em casa, mas que quer iniciar, por exemplo, a partir de amanhã já? Quer iniciar. Primeira calma, respira, né? Senta com a sua criança, estabeleça os horários, mas nada, que nem eu falo, nada muito estressante. Né? A rotina ela não pode ser uma coisa maçante, ela tem que ser uma coisa natural da sua vida, né? Assim como a gente planeja a aula, né, com antecedência,
a gente planeja nossas provas, a rotina também ela é planejada, né, ao longo da semana. Então, começa com tranquilidade, com calma, veja como seu filho quer construir essa rotina junto, é com desenho, é com quadro, é na folha sulfite, como que você quer fazer isso? Então, eu acho que é um momento dos dois, né, tanto o pai, a mãe, o filho, sentar e combinar como que pode ser essa rotina, mas de uma maneira totalmente leve e prazerosa mesmo para eles. Não pode ser uma coisa imposta, porque daí a criança não vai, né? Isso. Tudo que é imposto, muito imposto, uma hora espicha. Então tem que ser uma coisa mais natural para dar certo. Aqui é o contrário. A nossa filha quer que a gente brinque, acho que de manhã até a noite, sem parar. Ela Por gosta eles, muito de sim, a brincar. gente só brinca. Camila. O que tem que pensar em rotina é atrelado com a autonomia, né? Ali você estabelece até limites, regras. Então é importante mesmo a rotina para você criar limites, barreiras, regras, né? O que é certo fazer, o que não é certo fazer. Isso. Eu acho que ali você consegue trabalhar em tudo, né? Como a gente faz na sala de aula, né? Todo dia eu tenho a rotina na sala. Ai, se sair alguma coisa de lá. É verdade. Porque é por ali que eles se orientam, né? Então, hoje tinha um ponto de interrogação num horário. Eles ficaram tudo assim hoje. O que vai fazer nesse horário? Aí eu falei, é uma surpresa. Mas ele daí já criou aquele clima, né? Então, a hora que chegou na interrogação, eles já estavam... Porque eu fiz um suspense para eles, né? Foi bem então, veja, mudou algo na rotina, eles já meio que ficam ansiosos, né? Eu percebi. Principalmente com alunos que têm necessidades especiais, né? A rotina que tem que se manter, né? Eu tinha um aluno no ano passado que se mudasse... que a gente fala. No dia que eu tinha online, por exemplo, se era às 14 horas, se fosse para as 16 por algum imprevisto, eu já ficava chateada, a mãe me dizia. Fica, porque a rotina, né, para toda criança, mesmo com necessidades especiais ou não, é por repetição, né? Quanto mais eu faço, melhor eu vou ficando e vou estabelecendo meus horários aí, a rotina também. Então, ele já sabe a hora que vai tomar o lanche, sabe o horário que vai almoçar, vai tomar banho. É tudo por repetição. E autonomia, e vai criando aquela responsabilidade também. Então, a rotina traz a responsabilidade para a criança também. É verdade. Então, são só benefícios, não tem uma coisa, não vai fazer rotina. Não, só traz benefícios para a família e para a criança. Sem dúvida. Né? Para ela crescer mais responsável e autônoma, que a gente fala, né? Isso. O assunto é interessante, o tempo passa rápido, voa. Já estamos chegando ao final. Camila, eu gostaria de deixar o espaço aberto, né, para suas considerações finais, falar o que eu não te perguntei. Pode ficar à vontade. Eu acredito que, né, nós falamos tudo que baseia aí a rotina, né? Mas é só colocar da importância dela, né, na vida da criança, na importância do brincar na vida da criança. Eu acho que a gente precisa olhar mais para a criança como um ser, né, em desenvolvimento. Então, no momento de tarefa também de casa, seria uma outra live para fazer uma outra aula, momento de tarefa de casa. E o convite já está feito, é só você aceitar, a gente já marca outro dia. Eu aceito. Então, assim, olhar para a criança como um todo, né, que ela está em desenvolvimento, ela se espelha muito na gente, né? Então, se eu tenho uma rotina, meu filho vai com certeza ter uma rotina. Se eu me programo, se eu me planejo, então é importante, né? Isso. Se eu dou valor para aquela tarefa de casa, ele também vai dar valor, né? Às vezes a criança fala, minha mãe não quis fazer, foi no shopping, foi aonde, sabe? Eu acho que tudo que é colocado ali na rotina, para a criança visualizar, tem muito mais sentido para ela. Sem dúvida. Do que você só falar, vai fazer tarefa agora, não vai fazer tarefa agora, sabe? Fica aquela confusão. Eu acho que a gente precisa dar valor aí para o desenvolvimento da criança, ela está crescendo, ela está criando autonomia, precisa ter confiança, passar confiança para essa criança. Isso. Então, uma rotina bem feita, com tarefa bem feita, as atividades de vida diária, o brincar, eu acho que tudo isso vai agregando muito mais para a família, né, do que ficar aquela desordem. Então, coloque ordem de uma maneira leve, tranquila, que eu acho que dá tudo certo. Com certeza. Camila, onde é que a gente pode encontrar você nas redes sociais? Você pode deixar o seu Instagram, eu vou deixar aqui na descrição também. E se alguém quiser adquirir o seu e-book, como fazer? Eu tenho um Instagram, né? @Camila Gomes Psicopedagoga.
E o e-book está no meu link de acesso já na página inicial e ele é gratuito. Coisa então, boa. como eu disse, eu fiz em parceria com a Gleice, que é uma amiga do Rio de Janeiro, nós fizemos juntas. Então, ele está ali de acesso gratuito para todo mundo que queira aí construir uma rotina de uma maneira mais leve e efetiva. Tenho certeza que vai ajudar muitas famílias esse seu e-book. E mais Com uma certeza. vez, foi um prazer imenso tê-lo aqui. E depois a gente vai marcar, né, o próximo, ou os próximos, né? Vamos falar sobre tarefa de casa, vamos fazer vários temas. Muito bom. Eu acho que agrega muito aí para as famílias. Sem dúvida. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, né, com a Camila. Se você tiver mais alguma dúvida ou tiver mais alguma sugestão, é só deixar aqui nos comentários que a gente volta com a Camila novamente. Só lembrando que o segundo vídeo vai ser sobre atividades, né, de casa, né? Que é bastante interessante também. Tem muitos pais que às vezes arrancam os cabelos para... Eu agradeço muito o convite e estou aberta a próximos convites aí. Muito obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.